Bem, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Vamos abrir no capítulo 3 de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Vamos orar ao Senhor, já com nossas Bíblias abertas, com o cântico Ao Orarmos. Nós vamos clamar a Deus pela mensagem desta noite. Vamos dar ao nosso irmão Rodrigo que faça para fazer essa oração. Deus de amor, em nome de Jesus, nós estamos, a Deus, tão felizes porque estamos reunidos no Teu nome. Obrigado, Pai, porque esse povo veio aqui para Te adorar. Obrigado porque esse povo veio aprender a Sua palavra. Venha, ó Deus, agora neste momento, tocar nos nossos corações. Venha, Pai, ungir os lábios do Teu servo. Ó Deus, com a presença do Teu Espírito Santo, para que não saia nenhuma palavra, ó Deus, da sabedoria humana, mas, ó Deus, todas instruídas com o Teu poder. Ó Deus, que nós possamos ser quebrantados por Ti nesta noite, e que o Senhor venha fazer a Tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gênesis capítulo 3, meu querido, minha querida irmã, verso 8 e verso 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Irmão, pode se assentar. A irmã também, muito obrigado. Recentemente nós falamos sobre a importância do capítulo 3 de Gênesis e falamos sobre o paraíso que foi perdido, que foi recuperado em Jesus Cristo. A Bíblia, ela é um manual de salvação. A Bíblia, ela apresenta para o ser humano todo o processo pelo qual o homem precisa ser salvo. Esse é o propósito da palavra de Deus. No entanto, a Bíblia, nesse processo, nos diz a respeito do porquê Jesus Cristo teve que vir ao mundo. E isso é apresentado desde o capítulo 3 do livro de Gênesis. Nesses dois versículos que nós lemos, nós estamos diante de um fato curioso. É a primeira pergunta que é feita no universo. É a primeira pergunta que é feita a um ser humano. Até o versículo 9, até diante de todo esse tempo que não sabemos se alguns dias ou milhões de anos, não havia sido feita ainda nenhuma pergunta, nenhum questionamento para a humanidade.
É aqui que surge a primeira pergunta: Adão, onde estás? Adão, onde estás? E a partir desta pergunta, nós conseguimos responder algumas coisas muito práticas. Por que o homem está do jeito que está? E por que o nosso mundo ele se encontra do jeito que se encontra? É curioso que nós precisamos olhar para a Gênesis a partir de duas óticas. A primeira ótica é a teoria do evolucionismo, que vai dizer que a cada geração o homem ele melhora, a cada geração o homem evolui. E isso traça uma linha bem tênue também no campo religioso, onde algumas religiões vão defender que os homens vão reencarnando. Então, a cada reencarnação, o ser humano ele vai se tornando melhor. Então, no decorrer dos anos, o mundo ele vai acabar se tornando perfeito. Essa é uma teoria que é apresentada para os homens, especialmente através da Rede Globo de televisão e também da revista Veja, juntamente com a revista Época. A teoria que confronta essa teoria da evolução é a teoria bíblica. E a Bíblia vai dizer que não é nada disso. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que Deus criou o mundo perfeito, Ele criou o mundo de uma maneira harmônica, cheia de paz, mas que houve uma queda, que houve um pecado. No tempo e no espaço, os nossos primeiros pais, eles pecaram. E dessa maneira a Bíblia nos diz, sem temor e doa quem doer, que o homem não vai melhorar, que ele vai piorar, que o mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. Essa é a conclusão de maneira contundente das Escrituras Sagradas. Qualquer ser humano, qualquer organização que acredite que o homem vai melhorar e evoluir no decorrer dos anos, essa organização, esse homem está fadado ao fracasso. E não é preciso que nós viajemos para a China para constatar isso. Alguns vão dizer, não, mas a evolução científica, sim, é verdade. Muitas coisas hoje são melhores do que no passado. Temos TV a cores, não temos mais TV preto e branco. Temos telefone celular, não temos mais o telégrafo, é verdade. Nós estamos evoluindo nesse sentido. Mas eu estou falando do homem como homem, do homem como raça, do ser humano como pessoa. E qualquer ser humano inteligente, de bom senso, que acompanha os noticiários da televisão, que acompanha os jornais que são impressos no nosso país, no Rio de Janeiro, vai perceber que o homem não tem evoluído enquanto ser humano, enquanto raça. O homem consegue ter muita sabedoria, consegue ter dinheiro, consegue ter inteligência, mas o que ele consegue escrever na sociedade é morte, é tragédia, é desgraça. Isso não começou a acontecer hoje, isso acontece desde tempos passados. E se nós formos pegar a partir da proporção populacional, nós vamos descobrir que hoje a desgraça ainda é maior do que no passado. Porque quanto mais homem tem no mundo, pior o homem fica, pior o mundo fica. Quanto maior a quantidade de pessoas em determinado local, mais a tragédia se estabelece. Podemos chegar na guerra do Rio, que é uma ilusão, que nós acompanhamos, que nós torcemos para que não se termine com um banho de sangue, mas que é ilusão, meus irmãos, porque o Comando Vermelho não está apenas no Complexo do Alemão, não está apenas na Vila Cruzeiro, está espalhado pelo Rio de Janeiro e até pelo Brasil. Isso ali é algo que nós nunca vamos conseguir saber. O que está acontecendo ali, existem bastidores que nós nunca, como simples mortais, vamos conseguir ter acesso, porque são só os poderosos que sabem o porquê daquilo. Então nós precisamos entender que o mundo ele tende a piorar, porque o homem é mau, ele pecou, ele falhou diante do Senhor, ele trouxe a tragédia diante da sua descendência. E algumas pessoas pensam que nós entendemos com isso que a Bíblia traz todas as respostas para essa situação. A Bíblia não traz. Isso é mentira. E nós não defendemos a Bíblia a partir dessa ilusão. Tem coisas que nós não sabemos e que ninguém sabe. Não somente nós não sabemos, como nenhum filósofo, nenhum teólogo até hoje conseguiu responder. Algumas coisas, por exemplo, que nós precisamos ter consciência. Qual a origem do mal?
Irmãos, de uma maneira honesta e coerente, nós devemos dizer: não sabemos. Os teólogos vão apresentar teorias, os filósofos as outras teorias, as religiões apresentam as suas teorias, mas nós precisamos dizer que a Bíblia não perde tempo tentando explicar para cada um de nós a origem do mal. Querem ver uma outra pergunta que às vezes as pessoas perdem tempo? Quem é a serpente? Tá, a serpente é Satanás. Pois bem, tudo bem, sem problema. Mas por que essa serpente estava no bendito jardim de Deus? Por que ela surgiu ali? Aí alguns teólogos vão colocar: não, ela surgiu ali porque houve uma queda cósmica. Quer dizer, uma queda que ocorreu antes da queda do jardim. A queda que alcançou os anjos. Isso é verdade, isso é bíblico. A gente sabe que Satanás, ele nada mais é do que um anjo caído, e os demônios são também anjos caídos. Então houve uma queda cósmica. Mas quando ocorreu essa queda cósmica que antecedeu a queda do ser humano? Não sabemos. A Bíblia não nos dá todas as respostas. A única coisa que nós precisamos atentar é para a fantástica explicação que a Bíblia nos dá do porquê o homem é o que é e do porquê ele está caminhando cada vez mais para a tragédia. Para a fantástica explicação que a Bíblia nos dá, de maneira contundente, de maneira irreversível, inquestionável, de que o homem é o que é porque ele pecou, e que o problema maior do ser humano é o pecado, que veio através da desobediência de Adão e Eva. Isto, meus amados irmãos, os homens podem pular, podem saltitar, mas é inquestionável. Em qualquer parte do planeta Terra e até do universo onde haja ser humano, esse ser humano, ele é falho, ele é pecador, e isso a Bíblia diz claramente. A Bíblia não poupa ninguém, nem o intelectual, nem a pessoa mais indouta que existe no planeta Terra. Nós ainda acreditamos que educando os homens acabarão os problemas da humanidade. Isso é mentira. Isso é uma frase de um educador muito fantástico e cheio de boa intenção. Mas isso não é verdade, porque senão nós não teríamos crimes cometidos por pessoas super intelectuais, pessoas intelectuais que se matam. A educação não resolve o problema do homem. Outros vão dizer: se todo mundo tivesse um dinheirinho a mais, o ser humano teria seu problema resolvido. É mentira, dinheiro não resolve o problema de ninguém, porque senão pessoas que têm dinheiro não se matariam, pessoas que têm dinheiro não viviam também na tristeza. O problema do ser humano é o pecado, e nisso a Bíblia fecha a questão. A Bíblia não vai perder tempo nos explicando o dia que ocorreu essa queda cósmica. Se foi há 100 mil anos atrás, há 2 mil anos atrás, há 2 milhões de anos atrás, melhor dizendo, ela não vai explicar. Uma queda que aconteceu muito antes da primeira molécula de átomo surgir. Muito antes de qualquer coisa ter sido criada, houve essa queda cósmica. Mas a Bíblia não se preocupe, nós precisamos entender isso. Nós não somos defensores de Deus. Nós não estamos para dizer para as pessoas coisas que a Bíblia não diz. Nós não estamos aí para dizer o nome da serpente, para dizer o sobrenome da serpente. Nós não estamos aí para explicar esse tipo de... Para explicar é o seguinte: a Bíblia, em Gênesis 3, revela um dos capítulos mais importantes da história da humanidade. E se o mundo está porque está, é porque aconteceu algo em Gênesis capítulo 3. Se o homem está como está, é porque a Bíblia, ela já apresenta para cada um de nós isso. E um fato lamentável é que nós vamos perceber que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E é por isso tanta angústia, tanta luta para tentar endireitar as coisas, tanta garra para tentar resolver os problemas. Porque tem algo no ser humano que está faltando, tem um vazio, que o ser humano tenta preencher com a educação, tenta preencher com a política, tenta preencher com o dinheiro, tenta preencher com a religião, mas não adianta. E você precisa atentar para duas coisas interessantes que o Martin Lloyd Jones ele coloca. A primeira é a seguinte: o homem ele acaba achando que os problemas dele
não estão nele, mas estão no ambiente. Muitos de nós, mesmo sem saber, acabamos chegando à consciência de que o problema do ser humano é por causa do local onde ele vive. Então, alguém nasceu lá no complexo do Alemão, aquela pessoa ali, ela vai ser uma favelada, uma traficante. Se a pessoa nasce em berço de ouro, essa pessoa não será traficante. Nós sabemos que isso não é verdade. Que pode acontecer o oposto. Pode acontecer o contrário. A gente precisa entender, amados, que os problemas da nossa vida, os problemas do ser humano, estão nele. Os meus problemas estão em mim. Os seus problemas estão em você. E não naquilo que está à sua volta. Muitas pessoas acham que se o homem fosse colocado num ambiente de harmonia plena, esse ser humano jamais pecaria ou entristeceria o coração de Deus. A única coisa que muitas vezes nós não pensamos é que o pecado que entra no mundo, é que a queda apresentada em Gênesis 3 aconteceu num ambiente de perfeita harmonia, de perfeita paz, de perfeito regozijo, num local onde o culto era completamente perfeito. Onde que Adão e Eva estavam? Adão e Eva não estavam no complexo do Alemão. Adão e Eva não estavam num lugar de guerra, de batalha. Adão e Eva estavam num jardim projetado por Deus, num jardim fantástico, num jardim maravilhoso, onde Deus passava todo dia para bater um papo com eles. É nesse ambiente harmônico, cheio de paz, de uma tranquilidade profunda, de serenidade profunda, que Adão e Eva desobedecem ao Senhor. Sabe por quê? Porque o problema de Adão e Eva não estava no meio ambiente, estava nele. Da mesma maneira, o meu problema e o seu problema não está naquilo que está à nossa volta. Ah, eu estou perturbado porque minha mulher me dá muito trabalho. Não, sua mulher não dá muito trabalho. É você que está sem paz no seu coração, tem algum pecado rondando a sua mente. Ah, meu trabalho está enchendo o saco. Não, não está não, tem alguma coisa errada em você. O problema é você, não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é a falta de dinheiro, não é o seu trabalho, não, são as coisas que estão ao seu redor que estão perturbando você. É o pecado que está dentro de você, na sua mente, no seu coração, que está destruindo a sua vida ou está tentando destruir a sua vida. Saiba que o pecado não atinge, o pecado das pessoas, embora nos afetem, não é eles que vão nos levar para o inferno. O pecado que vai nos levar para o inferno é o meu pecado, é o seu pecado. Você precisa parar de acreditar que o seu problema está à sua volta. O seu problema está em você. O problema de Adão e Eva não estava na serpente. O problema de Adão e Eva não estava no ambiente. O ambiente era perfeito, santidade pura. Aqueles dois nunca tinham pecado. E eles pecaram no jardim mais harmonioso que o universo já conheceu. Agora imagine cada um de nós que nem passamos perto desse jardim. Imagine o ser humano que nunca atravessou aquela espada da justiça que está nas mãos dos querubins, que nunca penetrou na santidade guardada pelos querubins depois da queda. Em segundo lugar, o Lloyd Jones vai falar algo tremendo. Os problemas do homem são devidos a uma relação errônea com Deus. Ou seja, o nosso problema não está à nossa volta, está em nós. O problema precisa ser resolvido aqui dentro. Em segundo lugar, ele vai dizer que o problema central está na relação com Deus. Ora bolas, o que o Lloyd Jones deve estar pensando quando ele fala sobre isso? Você pode tentar solucionar o seu problema à sua maneira a vida inteira. Você não vai resolver. Sabe por quê? O seu problema não são as coisas que estão ao seu redor ou as coisas que lhe afligem. O seu problema é a maneira como você está se relacionando com Deus. Porque todo ser humano foi criado por Deus para se relacionar com Ele. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Deus colocou aquele casal ali para que pudesse se relacionar com Ele, para que pudesse amar aquele casal e que aquele casal pudesse amar o Senhor. Deus não estava se importando para o fato
fato dele ser criador e Adão e Eva serem criaturas. Não, Deus passava ali todo dia. Passava na viração do dia e falava: como vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Nós pecamos, mas a falta de Deus no nosso peito nunca foi retirada. Depois da queda, irmãos, falta o paraíso no nosso peito. Falta aquele jardim, porque nós fomos criados para habitar no jardim. Nós fomos criados para habitar num lugar harmônico. Nós fomos criados para ter comunhão plena com Deus. Só que com a queda, Adão e Eva passaram a se relacionar de uma maneira diferente. Eles passaram a ver a vida não segundo aquilo que Deus havia determinado, mas segundo aquilo que os olhos deles viam, a partir do que o coração deles dizia. E isso é muito sério, porque responde para cada um de nós o porquê que o homem é o que é e porquê que o mundo está como está. É muito diferente uma pessoa olhar para a vida segundo o que Deus fala através das Escrituras e o homem olhar para a vida a partir do que os olhos veem. É curioso que alguém disse o seguinte: a tentação foi essa. Você ainda acredita que a palavra de Deus foi verdadeira? Você acha que Deus deseja a felicidade do homem? Ele está limitando a liberdade de vocês. Isso foi o que Satanás induziu, isso foi o que Satanás falou para Adão e Eva. E isso é o que Satanás continua falando para cada homem que vive nesse mundo, nesse planeta. Ele questiona a palavra de Deus, ele questiona aquilo que Deus orientou como felicidade. Adão e Eva, com o pecado, eles passaram a achar que eles sabiam o que era a verdadeira felicidade, que Deus estava limitando os passos deles. Satanás sugeriu isso para Adão e Eva. Satanás sugere isso para cada um de nós a cada dia. E sugere isso para os homens. É por isso que os homens do nosso tempo são muito espertos. Eles são inteligentíssimos. Eles são tão espertos que eles chegam ao fato de que eles sabem o que é melhor para as suas vidas. E a vida deles não está melhorando. A vida deles só está piorando. Nosso mundo nunca entrou em colapso de maneira tão grande como está. É possível uma guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E quando a gente fala de uma guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, nós até pensamos que são dois países pequenos. Mas ali se chegará um país chamado Estados Unidos da América. E também se chegará um país com mais de 1 bilhão de habitantes, que é a China. E muitos estudiosos estão preocupados com a possível terceira guerra mundial. Os navios, amados, com tanto urânio, com tanto lixo atômico que estão aí nos oceanos da vida, que nós não sabemos. Os grandes traficantes que nunca serão presos, os traficantes de colarinho branco que estão no Congresso, que estão em vários outros lugares, que já deram tempo, inclusive, para os cabeças de porco fugir, já fugiu tudo. Só vai ficar lá os pica-fumo, aquele aviãozinho que solta foguete. Amados, nós não sabemos o que é o nosso mundo. Nós ainda acreditamos na Rede Globo, na TV Record. Nós ainda acreditamos na mídia e desprezamos a Bíblia. Achamos que a Bíblia é um livro antiquado. Achamos que a Bíblia conta uma historinha. É até interessante, porque é uma história infantil. Contar que Deus criou um universo perfeito, que colocou um casal ali muito legal e que, colocando aquele casal ali, disse assim: olha, vocês podem aproveitar, eu criei esse mundo que esse casal depois desobedeceu. Você pode concordar comigo, é uma história muito simples, mas é o que Deus nos fala. E até hoje nunca ninguém conseguiu provar o contrário, porque o homem não tem melhorado. O que Caim fez matando Abel continua acontecendo nos nossos dias. O nosso governador Sérgio Cabral, para alguns amigos mais próximos, ele disse o seguinte: a polícia militar precisa acabar, porque 90% dos quadros da polícia militar é corrupto. Isso é pesado, gente. Isso é muito pesado quando o nosso governador só tem 10% de homens da sua confiança na polícia militar. Isso é grave. Você vai
avaliar os policiais que estão nas UPPs que foram fundadas, e você vai descobrir que todos os policiais que estão nas UPPs são policiais com uma determinada característica e que foram escolhidos a dedo. Você não vai ter macaco velho nas UPPs. Isso é grave, irmãos. Mas isso apenas exclama, apenas expõe diante dos nossos olhos a verdade da Bíblia. A verdade de que o homem como raça está numa desgraça sem fim e que ele precisa tomar juízo, porque o problema da sua vida não está à sua volta, o problema está em si. Que esse homem precisa entender que a partir do momento que ele se relacionar bem com Deus, as outras coisas vão ser resolvidas. Mas o homem faz de uma maneira inversa, quer resolver primeiro situação financeira, quer resolver primeiro situação familiar, quer resolver situação da educação, quer resolver situação política, mas não adianta, o homem precisa resolver a sua vida com Deus. É o contrário. Por isso que Jesus nos ensinou: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E o nosso mundo não faz isso. O nosso mundo quer resolver os problemas a partir daquilo que vê e a partir daquilo que sente. E é por isso que nós temos tantas famílias afundadas na tragédia e na desgraça. Hoje o Wagner esteve falando conosco numa pesquisa que foi feita em comunidades com pessoas carentes. De cada 10 pessoas carentes, 7 afirmaram que se fossem políticos também roubariam. Olha a raça, olha o ser humano que é. De cada 10, 7 são corruptos. De cada 100, 70 são corruptos. De cada 1.700 são corruptos. De cada 10.000, 7.000 são corruptos. E nós ainda queremos colocar a nossa confiança nos homens. Nós ainda queremos colocar a nossa confiança em nós. Nós vamos nos afundar cada vez mais. Nós vamos buscar abismo para a nossa vida. É preciso que nós nos libertemos. É preciso que nós olhemos que Gênesis 3 não nos conta a historinha de Monteiro Lobato, mas nos fala da história da vida, da minha vida e da sua vida. E que eu preciso estar atento, porque o que aconteceu no jardim continua acontecendo nos dias atuais. E vai chegar um dia que Deus fará a pergunta, a primeira pergunta que foi feita à humanidade, um dia será feita para mim, um dia será feita para você. Eu quero passar para os finalmente da nossa mensagem, tratando um pouquinho, a partir de 2 coisas, sobre aquilo que era lindo e maravilhoso, e disso que nós estamos vendo de homem, e disso que nós estamos vendo de mundo. Em primeiro lugar, eu quero que você observe que o homem ele sempre pensa que sabe o que é melhor para si. É triste e é de chorar. O que aconteceu com Adão e Eva foi algo que acontece comigo e com você. E não se assuste, você que já foi batizado, você que já é crente, se eu disser para você que você corre os mesmos riscos de começar a achar que você sabe o que é melhor para a sua vida e que a Bíblia não sabe o que é melhor para você. Preste atenção, querido. Você já sabe que o ambiente daquele jardim era maravilhoso, mas depois se transformou numa tragédia. Você já sabe disso. Por quê, meus queridos irmãos? Por quê? Qual a razão do pecado de Adão? Qual a razão do pecado de Eva? Por que eles estavam num lugar tão lindo, tão maravilhoso, com as árvores sem experimentarem espinhos, com os animais numa perfeita harmonia? Ele não precisava suar, se esforçar no seu trabalho. Ele trabalhava sem se fatigar. Por que a mulher praticamente não sentia dores? Porque as dores do parto se multiplicaram a partir dali do jardim. Por que a tragédia foi estabelecida? Porque o homem, Adão e Eva, acreditaram na serpente, acreditaram em Satanás. E Satanás disse para eles que se eles comessem o fruto, eles abririam os olhos, eles enxergariam como Deus,
Eles seriam, na verdade, deuses. Eles teriam respostas que até então eles não sabiam. Eles não estariam limitados a ficar dias e dias servindo o Senhor, indo para casa, servindo ao Senhor, indo para casa. É isso que levou Adão e Eva ao pecado. Algumas perguntas foram feitas para Adão e Eva e eu quero colocá-las para você. A tentação foi a seguinte: você ainda acredita que Deus vai cumprir aquilo que Ele colocou? Vocês acreditam que vocês só serão felizes com Deus? Vocês acreditam que aquilo que Ele falou vai acontecer com vocês? Que vocês sempre estarão desfrutando e administrando esse universo? Eu quero dizer para vocês, certamente disse a serpente, que eu tenho uma felicidade muito maior para vocês. Esqueçam esse Deus. Esqueçam o Criador. Eu vou oferecer para vocês algo fantástico. Vocês terão conhecimento do bem e do mal. Vocês verão que a vida será muito melhor. Amados, nós precisamos entender que isso que aconteceu no jardim continua acontecendo atualmente. Quando o nosso coração pecaminoso, quando a nossa mente, que é uma espécie de mente contaminada pelo pecado, fica dizendo: será que a Bíblia tem razão? Será que Deus realmente é Deus? Viver a vida na igreja, sai da igreja, vai para o mundo, faz o que todo mundo está fazendo. E Satanás hoje ainda usa mais um argumento. Ele vai dizer para você: lá aquela moça, olha, ela não é da igreja, ela está vivendo feliz, e você é uma pessoa crente, você ainda acredita em Deus, você ainda acredita que a sua felicidade é maior. Ele coloca para você: olha lá, os ímpios não ficam doentes, não ficam tristes, olha lá, estão vibrando, estão crescendo. E você aí, você ainda acredita que vai ficar nesse ambiente? Eu sei que você acha os cânticos bonitos, eu sei que você se sente bem na igreja, mas eu tenho algo muito melhor para você. E muitos acreditam, muitos homens têm acreditado. O que aconteceu é que o engano foi aceito por Adão e Eva. E aí surgiu miséria, aflição e morte. Miséria, aflição e morte. Nós não encontramos uma pessoa que vive neste planeta, longe de Deus, que não experimente miséria, aflição e morte. A nossa vida é curta quando nós pensamos que estamos vivendo. A morte aparece e ceifa o nosso ser. Quando nós pensamos que somos alguma coisa, surge uma enfermidade que cada vez aumenta mais. Parece que quanto mais homem tem no planeta, mais enfermidades aparecem. E nós nos diminuímos porque sabemos do poder de uma enfermidade. Ela pode nos consumir. O câncer chega nos nossos órgãos. O câncer nos destrói. Nós vivemos sem conseguir enxergar o que tem aqui dentro. Poucos podem ir para a ressonância. Muitos, quando conseguem abrir, descobrem que já está tudo tomado. Essa é a vida que nós temos. Essa é a vida do ser humano. E ele ainda acha que ele pode ser feliz longe de Deus. Amados, a vida abundante só acontecerá se nós nos curvarmos para a realidade de que Deus é Deus e que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Apenas assim nós teremos esperança. Apenas assim nós poderemos dar mais um passo e acreditar que essa semana será uma semana abençoada. Muitas vezes nós pensamos como Adão e Eva que nós sabemos realmente melhor do que Deus. Muitas vezes Satanás propõe, o mundo propõe para cada um de nós que a Bíblia é enganosa, que a Bíblia é mentirosa, mas a Bíblia já está aí há mais de 4, 5, 6 mil anos e ela nunca mudou. Eu nunca vi alguém guardar a palavra e ser infeliz. Passa por lutas, passa por dificuldades, mas essa pessoa consegue sorrir porque ela sabe que o seu Redentor está vivo e ela sabe que ainda que num leito de morte, ainda que num leito de enfermidade, ela pode contar com Jesus em todo e qualquer momento, porque apenas o Senhor Jesus Cristo traz a solução para cada um de nós. Talvez você queira fazer muitas faculdades,
Isso é muito bom. Mas eu quero dizer que a faculdade não vai resolver o seu problema. Talvez você queira fazer pós-graduação, queira fazer pós-doutorado. Não vai adiantar o seu problema. Talvez você queira começar a articular atividades com a associação de moradores no ambiente político, porque você acredita que você vai lutar e as coisas vão melhorar. Não. Você precisa primeiro entender hoje que somente Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Que nenhum intelectual, seja Platão, Sócrates, Aristóteles, seja Augusto Cury, seja o psicólogo que for, ninguém vai resolver o problema da nossa vida. É preciso que nós nos dobremos diante da palavra e façamos como os santos do passado, que pegavam a Bíblia e liam a Bíblia de joelhos, porque eles viam em cada página da Bíblia as gotas de sangue que foram vertidas na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para nos conceder vida e vida em abundância. Você pode não acreditar no que eu estou falando, não tem problema. Você pode não endireitar a sua vida hoje, tomar um jeito na sua vida hoje. Isso não é problema meu, isso é problema seu. Porque o segundo ponto que nós vamos ver para encerrarmos a nossa mensagem é que o homem, ele sempre duvidou do juízo de Deus. Sempre. O homem não acredita que Deus vai julgar o mundo com equidade. O homem não acredita que vai ter que prestar conta diante do Senhor. O homem acha que essa história de juízo, isso é algo fajuto. Olha, a cena, mais uma vez, preste atenção. Deus cria todas as coisas. Animais, marinhos, répteis, quadrúpedes. Deus cria toda a vegetação. Deus coloca frutas, hortaliças, cria o sol, a lua, as estrelas. Deus não nos colocou no jardim através dos nossos pais Adão e Eva, sem estrutura, sem infraestrutura. Hoje o nosso Brasil clama por infraestrutura, mas está clamando por infraestrutura porque desobedeceu e desprezou a maior infraestrutura que o mundo já teve conhecimento, que foi a infraestrutura de Deus. Deus preparou a fossa na medida certa. Deus colocou tudo direitinho naquele jardim. E disse para Adão e Eva, enquanto Criador, porque Deus, como Criador, tem direito sobre nossas vidas e sobre tudo que Ele criou. Ele disse, a partir da responsabilidade que todo homem tem, e de que todo homem terá sempre. Eu e você somos pessoas responsáveis. Deus disse assim, Adão e Eva, aproveitem de tudo, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer. Foi isso que Deus falou para Adão e Eva. Aproveitem esse jardim, comam de todos os frutos, comam as hortaliças, brinquem com os animais, peguem chuva, peguem sol, namorem bastante, tenham filhos, multiplicai-vos. Mas esta árvore é proibida para vocês. Adão e Eva acreditaram no engano, que nós já sabemos, e comeram do fruto proibido. O mundo hoje vai rir da igreja. Mas vocês ainda acreditam nisso? Nós acreditamos. Porque até hoje o homem continua comendo do fruto proibido, continua desprezando as determinações do Senhor. Os 10 mandamentos estão ali, não precisa de lei no mundo. Os 10 mandamentos trazem felicidade para a humanidade. Se o homem estava com dificuldade de memorizar 10 mandamentos, Jesus Cristo deu apenas 2. Resumiu: ame a teu Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas o homem despreza esses 2 mandamentos, que resumem todos os outros 10.
eles começaram a perceber que o corpo deles entrou num processo de morte. As células começaram a envelhecer. Mais adiante, depois de algum tempo, eles tiveram que pegar o filho que eles amavam e colocar no colo. E eles tiveram que voltar para casa para cavar um buraco e sepultar aquele filho chamado Abel. O primeiro assassinato aconteceu dentro de uma casa. Um irmão matou o outro. E isso não é diferente atualmente. Nós nos matamos. Até aqueles que servem o Senhor matam uns aos outros. A nossa sociedade é uma sociedade de traição, de engano, de mentira, de falcatrua, de um querendo levar vantagem em cima do outro. A sociedade está cada vez pior, porque a sociedade não acredita que Deus fala a verdade. Ele disse para Adão: um dia que você comer, você vai morrer. E ele morreu, a família dele morreu, e ele teve que carregar o filho dele nos braços, cheio de sangue, porque o outro filho tinha se tornado um assassino. A situação foi tão grave que Lameque, se alguém pisasse nos pés dele, ele matava. E hoje é assim. Olha a violência no trânsito, olha a violência no mundo, olha o roubo. O que um político faz quando rouba, se não tirar o leite da mesa de uma criança? O que aquelas pessoas lá no Congresso Nacional fazem, se não dar uma desgraça de salário mínimo de R$540? Isso não é assassinato? Isso é o quê? Por que a senhora presidente eleita, ela não vive com um salário de R$540? Amados, o jardim está presente e nós precisamos entender que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Adão e Eva não acreditaram que Deus ia pesar a mão sobre eles. Mas Deus pesou e eles passaram a morrer, e até hoje nós morremos. E o pior, não sabemos quando vamos morrer, pior ou melhor. Na época de Noé, amados, Noé pregou um século. Foram 100 anos de mensagem. Noé falava: gente, se converta. Gente, creia em Jesus. Gente, abandone o pecado. O mundo vai levar vocês para o inferno. Olha, Deus me falou que vai descer água, e muita água que vai inundar essa região. E as pessoas riam de Noé. Tá maluco? No deserto? Para que criar e construir esse barco? 100 anos. Não foi um dia, não. Eles não entraram, eles não viram Noé um dia, eles viram Noé durante 100 anos pregando o Evangelho, o santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Noé falava para as pessoas, Noé alertava as pessoas que Deus estava triste com o pecado da humanidade, que Deus não estava admitindo mais tanta maldade no meio dos homens. Deus falava por boca de Noé. 100 anos Deus teve uma paciência tremenda, e os homens não acreditavam. E quando os homens menos esperavam, o juízo veio como um ladrão. Desceu água, e muita água, água que matou todas as pessoas que habitavam. Apenas a família de Noé foi salva. Sabe por que apenas a família dele foi salva? Porque apenas Noé e a sua família acreditaram no Deus do juízo, no Deus que vai pedir conta para mim e para você, vai pedir conta das minhas atitudes e das suas atitudes. O Deus que sabe se nós estamos em pecado ou sem pecado, se nós estamos levando a palavra de Deus a sério, dele a sério ou não. Esse Deus, ele vai cobrar. Assim como caiu água e o juízo se estabeleceu, o dilúvio se estabeleceu, um dia Deus vai pedir conta das nossas atitudes, das nossas vidas. Aquelas pessoas que conviviam com Noé não acreditaram também, por isso morreram, por isso tentaram arrombar a porta da arca, mas não conseguiram, porque Deus dá a oportunidade, Deus dá a chance, mas aqueles que não aceitam, um dia terão que enfrentar o tempo da graça se encerrando. É Deus que fechou a porta da arca, nenhum homem conseguiria entrar naquela arca. Você precisa tentar para a sua vida, você não sabe quando você vai morrer, você precisa se endireitar com Deus, porque Deus vai pedir conta da sua vida. Você precisa entender. Se você for mais adiante, você vai pegar na história de Sodoma e Gomorra, a mesma coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden, a mesma coisa que aconteceu com Noé. Ló chegou
chegou lá, Ló era um homem reto, Ló era um homem justo, um homem santo, um homem bom, um homem que cuidava da esposa, que cuidava dos filhos, um homem que era temente ao Senhor. Ele era uma luz no meio das trevas, ele era sal que temperava aquela sociedade. As pessoas riam dele, porque ele não fazia falcatrua, porque ele não trapaceava, porque ele não mentia, porque ele gostava de se dedicar apenas à sua esposa. Ele era um homem que glorificava o nome do Senhor nas suas atitudes, mas as pessoas debochavam dele, as pessoas achavam que ele estava maluco, que ele estava se tornando uma pessoa muito paranoica, que ele estava se tornando uma pessoa muito crentinha. As pessoas debochavam dele, até o dia que Deus cumpriu a promessa de juízo e caiu fogo do céu sobre aquelas duas cidades. Sodoma e Gomorra foram destruídas. A mulher de Ló, ela deu a maior bobeira que uma mulher podia dar. Ela ainda olhou para trás, e quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Amados, quantas pessoas estão como estátuas hoje? Às vezes estão perto de Jesus, mas quando se fala de santidade, não quer endireitar a vida com Deus. Quando se fala de juízo, a pessoa pensa, não, Deus é amor, Deus não vai cobrar, mas Deus está te dando chance, por isso que Ele vai cobrar de você. Ele está te dando o Evangelho, Ele está te dando a palavra, Ele está te dando a oportunidade de crer no nome dEle, Ele está te dando a oportunidade de você tomar tendência na sua vida, de andar em retidão com Ele, de parar de pecar diante dEle, de parar de mentir, de parar de roubar, de parar de fazer coisas feias que Deus não se agrada, mas você não quer aceitar, e você não quer aceitar, e um dia a porta da graça vai se fechar, e só vai entrar no reino de Deus, aquele reino maravilhoso, no paraíso recuperado, aqueles que confiam em Jesus. Olha para a história do Antigo Testamento. Você vai lá, você vai encontrar impérios, Império Medo, Império Persa, depois você encontra Império Grego, você vai encontrar Assírio, você vai encontrar impérios, reis poderosos. Onde estão esses reis? Onde estão esses impérios? Cadê o Império Otto-Romano, que era poderosíssimo? Cadê o Império Romano? O famoso Império Romano, onde surgiu a lei, o direito, de onde todos os advogados se arvoram. Que bom! Olha, isso vem do direito romano. Onde estão os imperadores? Cadê Roberto Marinho? Onde está? Morreu. Porque Deus disse que no dia que comesse do fruto morreria. E até hoje nós morremos. Um dia nós ouviremos uma voz. Um dia nós ouviremos uma voz como nunca nós ouvimos nesta vida. E Deus vai perguntar: Anderson, onde estás? Marco, onde estás? Paulo, onde estás? Luiz, onde estás? Um dia nós ouviremos uma voz. E essa voz, ela vai fazer algumas perguntas profundas. Será num determinado horário, num determinado dia. O Senhor vai perguntar para cada um de nós: que fizeste com a vida que eu te dei? Deus não vai perguntar sobre a vida que você não teve. Deus vai perguntar para você sobre a vida que você teve, sobre a vida que Ele te deu. Deus vai perguntar para você o que aconteceu com a alma que eu coloquei dentro de você. Além do corpo que eu te dei uma alma. Como você cuidou dessa alma que eu coloquei dentro de você? Como você tratou dessa alma todos os dias de vida que eu dei para você? Essa voz ainda vai perguntar: Adão, Maria, Anderson, Luiz, Carlos, Júnior, olha, eu te dei grandes possibilidades. Eu te dei uma vida inteira, eu te dei uma família, eu te dei um emprego. O que você fez com tudo isso? A pergunta que o Senhor um dia fez para Adão, Ele fará para cada um de nós. E quando Ele falar: Anderson, onde estás? Quando Deus mencionar o seu nome,
e perguntar para você: onde estás? O que nós diremos? O que nós mostraremos nas nossas mãos, meus amados irmãos? A atitude de Adão e Eva foi de uma infelicidade tremenda. Eles estavam numa desgraça, numa tragédia. E quando o nosso doce Pai Criador: Adão, onde estás? Ele, em vez de correr para os braços do Pai e gritar: Pai, tem misericórdia de mim, comi do fruto. Ele, em vez de correr para os braços daquele que o amava, ele se escondeu. Ele foi para o meio do matagal, ele se abaixou. Talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você esteja em pecado. Talvez você esteja fazendo coisas que ninguém sabe, nem na sua igreja, nem na sua casa, mas tem um olho que vê você, tudo o que você faz, e esse olho é o olho de Deus. E hoje Ele está colocando você na parede. Ele está te dando a oportunidade da tua vida. Ele deseja salvar a sua alma. Ele deseja salvar o seu corpo. Ele deseja levar você de volta para o jardim. Saia. Você pode ter feito uma besteira muito grande. Você pode ter feito uma lambança muito grande. Não é hora de se esconder atrás da árvore. É preciso levantar. É preciso correr para o braço daquele que vai nos socorrer, porque nenhum outro homem, nem nada vai conseguir nos dar a paz que Jesus Cristo dá. Talvez você queira um psicólogo, talvez você queira um terapeuta, talvez você queira um empréstimo, talvez você queira tantas coisas. Eu quero dizer para você: seja macho, seja mulher hoje. É possível que você esteja vivendo uma vida errada, lambuzada. É possível que você esteja comendo o pão que o diabo amassou. É possível que você ainda viva uma vida de aparência, onde você tenta mostrar para as pessoas o que você não é. Você esconde as lágrimas que você chora. Você se derrama quando está sozinho, mas na frente dos outros você quer mostrar que você é forte. Eu quero dizer para você: saia. Hoje é o tempo da sua salvação, porque o juízo de Deus vem. Ele vai pedir conta da sua vida, e você não pode correr no mesmo erro que Adão e Eva, que os amigos de Noé, que o pessoal de Sodoma e Gomorra ocorreram. É hora de você se humilhar na presença do Senhor e do Pai e do Criador amor. Eu e você. Porque esse Pai era tão amoroso que Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Quando Ele olhou a nossa desgraça, Ele viu que nem quando Ele chamava, nem quando Ele perguntava, nós conseguíamos olhar para o céu. Muito pelo contrário, nós nos escondíamos atrás das árvores. Quando Ele viu que não tinha jeito, Ele fez uma roupa para a gente, que os teólogos vão dizer que era de um cordeiro. E esse cordeiro representa o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dizer para você que você tem duas posições a tomar. Você pode tomar duas decisões hoje. A primeira é entender que você não presta. E por você não prestar, você vai para o inferno, eu e você. A segunda é que eu e você muitas vezes pensamos que somos espertos, que temos as respostas e que Deus não vai nos condenar. Mas isso eu já mostrei que biblicamente é errado. Agora eu e você podemos nos esconder, mas o que Deus quer não é isso. Deus quer que nós nos levantemos hoje e digamos para Ele: Pai, misericórdia. Eu tenho andado em pecado, mas eu quero abandonar o pecado hoje. Pai, eu não criei ainda no Teu Filho Jesus, e eu nem tenho pensado na gravidade do juízo que pode recair sobre mim nesta vida e na eternidade. Mas hoje o Senhor falou no meu coração: eu quero saber de trás das árvores. Eu não quero acreditar em pastor, nem igreja,
mas eu quero acreditar em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Feche os seus olhos, curve a sua frente. Eu quero que você ore. Faça a sua oração. A coisa mais maravilhosa que a Bíblia revela é que salvação é algo individual. E eu não sei nada da sua vida e você não sabe da minha. Nesse momento é eu e Deus, você e Deus. E eu quero que você faça uma oração. Se você estiver em pecado, resolva hoje no seu coração abandonar o pecado. Se você hoje se sente orgulhoso, prepotente, achando que é dono da sua vida, se humilhe hoje, peça a Deus misericórdia, porque você é servo. Se você hoje não sabe se você vai para o céu ou se você vai para o inferno, diga para Deus hoje: eu creio, Jesus, no Senhor como meu único e suficiente Salvador. E você vai fazer parte da família da fé. E você um dia vai cantar conosco: glória, glória, aleluia. Hoje é o dia da sua salvação. Não perca tempo, em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Jesus, que nós nos apresentamos diante do teu trono nesta hora. É com ousadia, porque a tua palavra diz que nós só temos acesso ao Senhor pelo sangue de Jesus. Deus, aqui na tua casa nós estamos de frente para o Senhor. Nós não temos como nos esconder atrás das árvores. Por isso sonda a nossa mente, o nosso coração. O Senhor sabe como é que é difícil a vida, Pai. O Senhor sabe das nossas lutas. Só o Senhor sabe. Mas vem nos socorrer nesta hora. Vem recriar quem precisa ser recriado. Porque tu tens o poder da palavra. Da mesma maneira, Paizinho querido, que o Senhor disse: haja luz e houve luz. Determina nesta noite que haja salvação, porque haverá salvação. Da mesma maneira que o Senhor disse: haja separação entre terra e mar, entre terra e águas, e houve separação. Que hoje, ó Deus, o Senhor fale poderosamente como na criação. Haja troca de coração nesta noite. Seja inundada essa vida de felicidade no poder do teu Espírito. Que toda maldição caia por terra. Que toda obra demoníaca que tem tentado ceifar essa vida caia por terra. Que nenhum olho grande, inveja, nenhuma obra de Satanás tenha poder de impedir a salvação de nossas vidas. Em nome de Jesus nós pedimos isso, Senhor. Porque nós queremos fazer diferentemente de Adão e Eva. Nós queremos que o Senhor hoje está nos perguntando: onde estás? E nós queremos dizer: Senhor, estamos aqui na tua casa. Vem receber a nossa alma. Vem renovar o nosso espírito. Vem nos encher do teu Espírito Santo. Ó Deus, mais uma semana está começando. E às vezes as tristezas começam a passar pela nossa mente. São as tribulações na família. São tribulações no emprego. É falta de dinheiro. Pai, são tantos problemas que às vezes vêm sobre nós, que nós ficamos tão aflitos, tão abatidos, tão tristes, Senhor. Enfermidades que não se vão. Problemas que não terminam. Deus, o Senhor sabe da nossa aflição, da nossa dor. Mas nós estamos no Senhor, na presença do Senhor, pedindo que hoje seja o dia da nossa cura, da nossa libertação, da nossa salvação. Que hoje algo diferente aconteça nas nossas vidas. Ó Senhor, socorre as famílias que estão aqui na tua casa. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Foi o Senhor que trouxe as famílias. Em nome de Jesus, ministra a salvação. Ministra a cura. Deus, ministra que os ímpios prevaleçam sobre nós.
misericórdia dessas almas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé? Eu orei por você. E como nós cantamos no início, eu creio que Deus está aqui. Deus está em mim, Deus está em ti. E que Ele já fez uma obra maravilhosa. Mas eu quero que nós não percamos esse Espírito que está sobre nós nesta hora. Eu quero que você continue em oração, na certeza de que você é um filho de Deus e que você foi colocado nesse mundo para brilhar e não para ser escuridão, para ser sal, para se gloriar a vida das pessoas. Cante comigo este cântico, faça essa oração. Crie em mim, ó Deus, crie em mim, ó Deus, o coração puro. Se você quiser, levante a sua mão. Se você quiser, fique sentado. Mas pega o seu coração, tira o coração de você pela fé e coloca o seu coração diante do Senhor. Se você não conhece, quer orar, fique de olhos fechados, não precisa cantar, só ouça, mas seja sincero na presença do Senhor.